Olá, sejam bem-vindos à nossa última videoaula. Na última aula, discutimos sobre o contexto educacional desenvolvido em nosso país a partir dos cenários sociopolíticos sobre os quais se configuraram a ditadura militar e o processo de redemocratização. Nesta aula, vamos discutir sobre as características que constituem a identidade profissional dos profissionais que atuam nas escolas, bem como a repercussão desta identidade a partir dos elementos que formam o projeto político-pedagógico das escolas. Vamos a mais uma discussão? Para começar, olhe para essa imagem. O que ela significa para você? Qual a sua identidade profissional? Como construí-la? Para responder a essa questão, é preciso relembrar o que significa a palavra democracia. Democracia é um sistema de governo no qual o poder de tomar importantes decisões políticas está com o povo. Democracia é o governo do povo para o povo. Democracia se opõe às formas de ditadura e totalitarismo, nas quais o poder reside em uma elite autoeleita. Você deve lembrar que, a partir de 1985, muitas lutas se efetivaram com vista ao retorno à democracia. Esse processo foi fruto da conquista lenta e histórica, construída por meio da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais e populares. Em todo o país, ocorreram manifestações em defesa da democracia e o sentimento de muitos expressava o desejo de vivenciar a cidadania. As lutas sociais abriram as possibilidades de democratização da sociedade e da escola pública. A atuação dos movimentos populares e sindicais, das entidades acadêmicas e das associações científicas pressionaram os governos a adotar políticas de inclusão social. Os movimentos populares protestavam e propunham caminhos de resistência e de contestação ao modelo de desenvolvimento econômico vigente. Houve por toda parte movimentos populares que reivindicaram a democracia, o emprego e os direitos humanos e sociais. Os constituintes de 1988 captaram as aspirações nacionais em defesa dos direitos humanos e sociais, de tal maneira que o movimento pela democratização envolveu todo o país. São exemplos desse movimento o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, Código de Trânsito e o Estatuto do Idoso, que, entre outros, expressam as conquistas dos trabalhadores. Como parte desta sociedade dinâmica, complexa e em movimento, a escola pública passou a ser questionada no seu fazer pedagógico e na sua forma de organização. Questões como qualidade, reprovação e avaliação cresceram junto com as pressões pelo direito à educação pública, obrigatória, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. Nesta perspectiva, a educação pública como direito do cidadão e dever do Estado foi incorporada no pensamento da população brasileira e, com isso, muitos questionamentos surgiram. Por que a escola se organiza de maneira vertical? Por que as decisões são centralizadas? Como a comunidade escolar pode ser sujeito dessa escola? Será que a escola tem autonomia? Como você percebeu, a escola pública estava diante de questões que precisavam de outras respostas e de atitudes coletivas. Os funcionários das escolas começaram a se organizar e a fazer propostas para se organizarem como categoria. Na educação, a gestão democrática passou a ser um princípio. Com ela, a comunidade escolar é capaz de construir e vivenciar práticas de acolhimento e de integração de todos os participantes nas tomadas de decisões, na definição de princípios e valores humanitários a serem praticados pela escola, no estabelecimento de indicadores de uma boa formação integral, no diálogo com posições diferentes, no compromisso ético e moral voltado para a emancipação dos seres humanos. E para que isso se efetive, o Projeto Político-Pedagógico, ou PPP, é um dos instrumentos concretos de participação coletiva. Sabe por quê? O projeto político-pedagógico é a base de tudo na escola, definindo desde como os conteúdos são ensinados na sala de aula até como lidar com eventuais problemas de gestão. Poderia dizer que ele é o conjunto de elementos orientadores de todas as ações pedagógicas. Essa é a palavra-chave, a ideia-chave. Agora,
Por que dos 3 elementos? Ele é um projeto porque ele nasce de um sonho, ele começa a ser construído, ele é construído comunitariamente, mas ele não é fechado, ele não para, ele sempre tem modificações, adequações, novos contextos. Por isso que é um projeto. No projeto ele vai sempre tendo momentos de mudança. Por que ele é político? É porque na verdade a escola, o projeto tem finalidade com a escola de fazer com que forme cidadãos e não apenas acumuladores de informações. E ele é pedagógico porque ele vai dar os grandes princípios para dizer para o professor como é que vai ser a relação professor-aluno. É uma relação de poder, é uma relação onde o professor dita as coisas, o aluno copia para depois responder, ou o professor é um mediador de um processo onde o aluno constrói seu conhecimento com a ajuda do professor. É o projeto pedagógico, então ele é político, ele é projeto e ele é pedagógico, porque ele é esse conjunto de elementos orientadores das ações de todos da comunidade escolar. Por isso, se o projeto político-pedagógico orienta toda a ação da comunidade escolar e sendo você parte dessa comunidade, ele é uma oportunidade para que você, funcionário da educação, exerça com cidadania e profissionalismo seu papel de educador. Você se sente capaz disso? Se ainda não, é preciso definir ou redefinir a sua identidade profissional, através de códigos de linguagens, de símbolos, de significados e, sobretudo, através das práticas profissionais que traduzem o sentimento de pertencimento a um grupo ou a uma categoria. Pense nisso, reúna sua categoria e lute por seus direitos. Estamos chegando ao final de nossa aula, mas antes, que tal retomarmos nossas discussões? Nesta aula, refletimos sobre a identidade do profissional da educação e vimos que essa identidade foi construída através de lutas e união. Vimos também que, com a gestão democrática, o projeto político-pedagógico das escolas se converteu em um instrumento de participação coletiva, de construção da identidade profissional do funcionário da escola, o educador. Agora é com você! Após assistir a esta videoaula, realize a leitura do material de estudo para se aprofundar neste tema. Lembre-se de compartilhar seus conhecimentos e contribuições com o grupo nas discussões do ambiente virtual. Esperamos que você tenha se reconhecido nas discussões trazidas pela disciplina Educadores e Educandos Tempos Históricos. A disciplina está acabando, mas as temáticas abordadas podem lhe ajudar na compreensão de que os tempos históricos necessariamente influenciam nossa concepção de educação, conforme você vai perceber nos diálogos com as outras disciplinas que compõem este curso de formação. Bons estudos!